se eu escuto pelo celular. Bom, aqui está tranquilo. Estou vendo aqui o pessoal entrando já pelo Instagram. Eu vou avisar a galera de casa aí, o pessoal que está entrando pelo Instagram, que a gente vai estar transmitindo pelo YouTube, tá bom? Então, se quiserem estar acompanhando, né, o professor Nizingi, entre pelo canal nosso no YouTube, da Horse Fit, que lá a gente vai estar transmitindo, né, nós dois aqui, na verdade, pelo canal do Instagram, vocês vão ficar assistindo só o André. Então, vamos lá para o canal, e aí vocês conseguem acompanhar o professor também, que com certeza vai ser uma live incrível. E aí, daqui a pouco eu paro de falar aqui e fico só aqui, né? Porque, na verdade, senão eu fico aqui e aqui. Câmera 1, câmera 2. Exato. Se a gente ficar bom nisso, quem sabe a emissora contrata a gente, né, professor? Mesmo. É verdade. Bom, tá dando 19 horas agora, dá para a gente dar mais uns minutinhos ainda para a gente começar. Sem muita pressa, hoje é sexta-feira, tá todo mundo tranquilo em casa. Então, essa plataforma, ela permite que a live continue, né? Não é como o Instagram que chega uma hora corta. Até o Instagram tá permitindo agora, viu, professor? Ah, legal. Na quarta-feira, que a gente fez uma live com o professor Johannes, a live, se eu não me engano, foi com 1h23, 1h. E aí a gente conseguiu salvar e ficou salvo. Mas, na verdade, na live na quarta-feira a gente não conseguiu estar fazendo aqui pelo canal do YouTube. A gente fez pelo Instagram direto. Eu perdi algumas aulas e não consegui liberar aqui. Mas vamos lá. Bom, para o pessoal que está entrando no Instagram, mais uma vez, falando para vocês entrarem lá pelo canal do YouTube, para a gente, né, vai dar início aí a live com o professor Nizingi. Mas, na verdade, vamos estar nós dois aí conversando pelo YouTube, tá bom, galera? Aí, eu tô percebendo que agora está começando a entrar mais gente pelo Instagram. Vou reforçar aqui o pessoal do Instagram, na verdade, para a gente poder estar indo para o canal do YouTube, que é lá quem a gente vai estar fazendo a live subdividida aí comigo, aqui na Hot City, com o professor Luiz Ninja. Então, o canal do YouTube vocês acompanham aí também ao vivo e vamos estar juntos aqui. Só um segundinho, professor, a gente já começa. Tranquilo, André. Tranquilo. Tá quase para começar aqui, filho. A gente já está ao vivo, está esperando as pessoas entrarem. Bom, para a Lucine, para a Júlia, para o pessoal que está começando a chegar com a gente vai estar transmitindo
com o professor Nizinge pelo canal do YouTube, tá bom? Vai estar ao vivo lá pelo canal do YouTube. Aqui no Instagram, você não vai conseguir, proporcionando também duas imagens. O professor, na verdade, está lá com o celular e aí a gente está fazendo pela plataforma. Isso, a gente já está ao vivo aqui pelo stream. Perfeito. Então, a galera que for chegando aí no Instagram, a gente já vai dar início aqui pelo YouTube mesmo. Bom, professor, vamos lá. Eu vou continuar aos poucos aqui falando para o pessoal do Instagram vir para o YouTube, mas vamos começar, né? Até para a gente dar uma sequência. Depois aqui também a gente consegue, ao encerrar a transmissão, a live fica gravada, tá? Então a gente vai conseguir aí depois ter o recurso de poder voltar e assistir novamente. Aproveitar aí o professor Nizinge aí, porque na verdade o conteúdo é gigantesco. Depois nós vamos precisar, eu vou precisar voltar umas 200 vezes para, na verdade, filtrar todo esse túnel de conhecimento que esse professor aí tem, que vai passar para a gente. Professor, vamos lá então. O Roger também está entrando aqui pelo Instagram. Galera, vou só pedir para vocês irem lá no canal do YouTube, tá bom? Que a gente vai estar transmitindo com o professor lá no Instagram, vai estar só uma imagem aqui gravando, na verdade, em princípio, só o André. Depois pelo Instagram eu não vou deixar salvo, porque na verdade está aparecendo só a minha imagem. Eu só estou aqui para falar para vocês verem pelo YouTube. A gente vai deixar gravado por lá. Tudo bem? Então vamos lá. Show de bola. A Lu está falando aqui que já está vendo a gente também por aqui. O pessoal que for chegando no YouTube vai dando um oi para a gente aqui, vai mandando as mensagens que a gente vê vocês por aqui. Saúde, professor. Sexta-feira merece um vinho mesmo, né? Na verdade, ainda mais depois de uma tropa montada, né? Nossa. No fim do dia, relaxar o corpo um pouquinho e a mente. Imagina. Professor, vamos lá então. Oficialmente, startando a nossa live mais que especial nessa sexta-feira. Para mim é um enorme prazer estar com o professor aqui. Na verdade, para o pessoal de casa, né, saber, o professor Nizinge é uma pessoa aí que eu já acompanho há anos, né, os trabalhos. Sou um apaixonado, sou um fãzaço de carteirinha desse professor. E, na verdade, foi há pouco que a gente teve a oportunidade de trocar um bate-papo, trocar telefones e se conhecer pessoalmente. Mas aí, na verdade, quando ele me abriu a oportunidade de estar indo até a casa dele, eu realmente essa maestria advém aí por todos esses caráteres de humildade, de ser um homem fantástico, um treinador em exímio excelência, e sou grato, né, a isso, inclusive a ter possibilidade de alongarmos aí grandes projetos juntos, e com certeza fechar com chave de ouro 2021, mas que 2022 venha propenso a muitos novos horizontes, né? Então, já estou pensando lá na frente, e para mim, né, um motivo de orgulho, de uma honra tremenda ter o professor aqui, e gostaria de deixar aberto agora para o professor a honra das palavras, para também se apresentar para o pessoal de casa, e em seguida a gente já começa conversando a respeito desse assunto fantástico que é cavalos, que para a gente vive o cavalo, né? Muita gente vive do cavalo, né, professor? Mas viver o cavalo é um orgulho,
uma condição de poucos. Vamos lá, professor. Então, viver o cavalo e viver para o cavalo, não é? É realmente uma coisa incrível. Um prazer eu me sinto honrado de trabalhar com cavalos. Os cavalos me enobrecem todos os dias. Então, realmente agradeço a Deus, agradeço a você pelo convite, André, e agradeço aos cavalos, tá? E a gente está aqui para falar sobre o bem-estar, a equitação. A equitação promove o bem-estar do cavalo, uma equitação bem feita, com qualidade, não é? Então, acho que vamos ter aí a oportunidade de ter uma conversa muito legal hoje. Espero que as pessoas gostem. Vamos sim, professor. Convidados. Na verdade, o professor vai começar aí com a gente falando a respeito. A ideia do tema de hoje é falar a respeito da base, né, de uma equitação com qualidade. Quando a gente fala a respeito de uma equitação com qualidade, a gente não menciona modalidade esportiva alguma e nem raça. Então é isso que a gente vai falar agora, de bases aí da iniciação de doma até, né, cavalos aí com níveis avançados de treinamento. Não sei se o professor concorda comigo, mas eu não gosto de usar muito a expressão de cavalo pronto. Acho que cavalo, a gente tem ao longo de uma vida toda possibilidades e inúmeros processos de aprendizados. Então, não gosto muito de usar a expressão de estar pronto. Nós mesmos, né, não estamos prontos, nós passamos por processo de evolução, de crescimento, e assim é a vida. Professor, começa com a gente aí falando, né, de que forma o professor vê hoje a equitação, principalmente nessa fase inicial, na fase de corpo, da doma, de todo esse conjunto, né, se isso é muito importante, alicerçar esse processo inicial no treinamento de um cavalo, para depois os programas, quando ele, né, pode ser apresentado para uma finalidade de passeio, cavalgada, de uma finalidade esportiva, competitiva, enfim. De que forma o senhor vê isso hoje, por exemplo, um animal começando do zero? O que seria um animal hoje começar do zero e ter uma qualidade ao longo de uma vida? Então, para a gente falar sobre as bases, é importante lembrar um dos grandes homens de cavalos no Brasil, que é o Eduardo Borba, não é? Que foi um dos precursores do trabalho de doma e desbasta aqui no Brasil, não é? Vem da linha dos cavaleiros americanos, não é? Me fugiu o nome agora. Os califórnios, não é? Os cavaleiros califórnios têm uma linha de trabalho. Então, eu já estou há alguns anos aqui no Brasil e este ano será o 19º encontro, se não me engano, da Universidade do Cavalo, que foi uma ideia do Aloísio voltada para a doma e depois se desenvolveu para modalidades. Então, eu faço parte desse início. Você é uma pessoa que trabalha na doma, com a doma índia. Eu conheci o Oscar a primeira vez que ele veio ao Brasil, se não me engano, foi no segundo ou no terceiro encontro da Universidade do Cavalo, e eu estive presente, conheci o Oscar e tenho muita afinidade com ele, com a maneira dele trabalhar. Então, a gente tem os precursores desse trabalho de doma e desbaste no Brasil, tem a Universidade do Cavalo, que criou esse conceito desse simpósio de doma anualmente, não é? Então, eu tive o prazer de trabalhar com vários profissionais, o Sr. Eduardo Borba, o Scarpati eu conheço muito bem, o Sr. Eduardo Borba eu conheço muito bem. Tive a oportunidade de trabalhar ou de apresentar o meu trabalho, que é um trabalho diferente, não é? Todo mundo vem num trabalho no sentido de cavalo de lida e o meu trabalho sempre foi um trabalho focado na equitação académica. Tá? Eu comecei em Angola a montar com os meus 9, 10 anos e passei pela linha do salto, não é? Saltei durante muitos anos
e depois vim descobrir o adestramento, o dressage, a equitação académica. Na verdade, a equitação académica primeiro e o dressage veio depois. Tá? E nós temos que conectar o início da vida do cavalo. Para nós conseguirmos ter sucesso num trabalho com cavalos, nós temos que ser criteriosos em todas as fases do cavalo. Tá? O cavalo ele não admite erros. Tá? Quando a gente faz a coisa mal feita, a gente apresenta resultados mal feitos. Não é? E o cavalo é o espelho do nosso trabalho. Então, fazendo de qualquer jeito, não tem nobreza e não tem arte. Eu vejo o trabalho com cavalos como uma arte. Não é? Existe a equitação académica, existe a doma vaqueira, existe a equitação portuguesa, existe a rédeas, existe tambor, obstáculos. É uma gama gigantesca de modalidades, porém o que vem em primeiro lugar é a comunicação e o bem-estar dos cavalos. Então isso é uma coisa que eu acho extremamente importante, tocar sempre nessa tecla, não é? O bem-estar e uma comunicação de qualidade. É impossível a gente ter uma conversa com uma pessoa de outra nacionalidade se a gente não tiver uma linguagem em particular. Hoje a linguagem mais falada é o inglês. Então todo mundo que se quiser comunicar vai ter que aprender a falar inglês. E todo mundo que quiser se comunicar com os cavalos vai ter que aprender o horsemanship, não é? Que é a relação do homem com o cavalo. Depois disso existe o direcionamento, não é? E esse direcionamento ele é enorme, por existirem várias modalidades. Dentro da equitação académica é o nível mais alto da equitação. Dentro do esporte existe o dressage, que é a mãe de todas as outras modalidades. E o mais importante dentro disso tudo é a qualidade da comunicação. A qualidade da comunicação, o respeito pelos cavalos, isso é a grande questão para a gente conseguir. O cavalo é um espelho do nosso trabalho. Então, através do cavalo e através desse horsemanship e de uma equitação de qualidade, nós conseguiremos mostrar a arte de se comunicar com os cavalos. E essa arte ela é desenvolvida do chão e depois montado. Daí a importância das várias maneiras de se domar, não é? E a Doma Índia, que é a que você trabalha, eu tive o prazer de estar várias vezes junto com o Oscar, com o Cristóbal, e tenho uma afinidade muito grande com eles, não é? Com a família Scarpati e com a Doma Índia. Inclusive a Cláudia Lechonsky, é a primeira vez que teve o Oscar no Brasil, a Cláudia falou, olha, vocês não se conheciam, mas é como se você fosse o filho do Oscar, porque o seu jeito de trabalhar é muito similar, não é? Eu sempre trabalhei doma e desbaste com muito toque nos cavalos, tocando os cavalos. E o Oscar foi a primeira pessoa que eu via fazer isso. Ele faz de uma maneira espetacular. Eu acho que passa um pouquinho do ponto. Não é necessário aquilo tudo, não é? Então, é importante só realçar essa questão de conectar a base, o intermediário ao avançado. Cavalo pronto, como você comentou, não existe, porque o cavalo é um instrumento vivo. Cada vez que a gente tirá-lo da cocheira, a gente tem que começar a afinar todas as cordas, todas as notas. Então existem cavalos avançados, cavalos adiantados, porém cavalos prontos não existem. Perfeito. Eu gosto até de usar uma expressão, pensar de uma forma até um pouco mais ampla, né? Nesse primeiro processo que a gente está falando, como doma, né, professor? Sem ser necessariamente uma doma em si específica, mas que seja, assim, uma doma integrativa, uma doma funcional, né? Porque aí a gente deixa de pensar, na verdade, simplesmente numa técnica de uma maneira isolada e pensa num todo. Eu vim de uma condição do treinamento humano primeiro, depois treinar os cavalos, né? E, na verdade, com o treinamento humano, a gente faz dessa maneira. É o que, por mais que eu trabalhe a especificidade ou essa especificidade tá, na minha visão, ao longo de um processo, mas que, para eu sedimentar esse processo, eu preciso pensar nesse todo.
né? De que forma eu vou chegar com esse bem-estar, de que forma eu vou ter paciência, de que forma eu vou trabalhar com uma constância e de que maneira, na verdade, eu consigo entregar várias situações que o cavalo vem a passar, que a gente pode chamar isso de situações mediante doma, e que todo o processo, ao eu avançar nesse processo, nada me tira a possibilidade de também regressar em algumas situações para depois, na verdade, ter novos avanços, né? Então, às vezes, é preciso voltar para as bases do redondel, às vezes é muito necessário, né? Como a escola acadêmica, por exemplo, o trabalho do chão, para ter essa visão, para ter essa condição de leitura da biomecânica, de como o cavalo está se comportando, para depois as mesmas pedidas que eu fizer no chão, eu ter a condição de fazer também montado, né? Então, eu acho Claro. que aí a essência, a nobreza da arte equestre, que é pensar no todo e não pensar no único de uma maneira isolada. Ah, é doma índia, sei lá. Eu percebo que, às vezes, alguns processos de doma estão jogados a uma condição ainda um pouco circense, apresentativa, simplesmente, e ela deixa de ser funcional. Então, eu preciso que esse início tenha uma condição de me explicar para onde eu vou. E aí, o caminhar fica uma coisa um pouco mais aberta, né? E o caminho com uma visão gigantesca, porque aí eu posso simplesmente ter um cavalo que me supre todas as condições de necessidades e relações humanas e animais possíveis e imagináveis. Incrível, incrível, É incrível. diferente, realmente, né? E, professor, a experiência que o professor teve, né, lá fora, e que hoje, por exemplo, o professor tenha esse comparativo do Brasil, enfim, existe um degrau, uma diferença muito grande, que acompanhou aí há poucos, né, as Olimpíadas, em se tratando aí de adestramento, de mensagem. O que hoje, né, acontece lá fora, que hoje, por exemplo, a gente poderia melhorar em muito na qualidade da equitação a nível de Brasil? Então, eu acho que é assim, na América do Sul, em geral, tem uma grosseria. As pessoas são grosseiras para mexerem com os cavalos e acham que mexer com cavalos é uma coisa para homem e para macho. E dentro das modalidades, a gente vê que quem se dá melhor e quem monta melhor são as mulheres, porque elas têm muito mais sensibilidade, não é? O homem tem muito uma coisa de se impor. E isso não é uma imposição, é um convite, não é? Um convite para podermos dançar em conjunto. E a América do Sul, em geral, eu acho que é uma coisa que vem mudando com o horsemanship, vem mudando muito. Já tenho 20 anos assistindo cursos de doma e trabalhos de doma e tudo mais. Há uma evolução gigantesca, porém ainda falta mais delicadeza no contato com os cavalos, não é? As pessoas confundem firmeza com grosseria, não é? A gente não deve ser grosseiro, deve ser suave, macio, convite, não é? Convidar, não é? É diferente trabalhar com o cavalo com uma comunicação de qualidade e um convite para a parceria. É totalmente diferente. É um unbalance, é uma diferença gigantesca. Não é? Então, assim, na América do Sul ainda existe essa coisa do cavalo é para homem, o cavalo é para macho, o cavalo é na força e o cavalo é na raça, e enquanto esses paradigmas não forem quebrados, como já têm sido quebrados, a evolução torna-se lenta. Então, conforme todo esse processo que vem acontecendo no Brasil, a equitação vem ganhando refinamento, não é? Porque o brasileiro tem uma ginga, tem uma mentalidade, tem uma atitude que o resto do mundo não tem. Os brasileiros têm um jeito muito especial, não é? E o brasileiro, quando se propõe a aprender, ele realmente vai atrás, não é? Então, as pessoas que ainda têm essa questão de grosseria e confundem firmeza com agressão, são pessoas que, em grande maioria, não têm acesso a uma coisa cultural, às portas que nós temos abertas hoje. Hoje, através da internet, você tem milhares de treinadores e milhares de técnicas que há 20 anos, há 30 anos, nós não tínhamos.
eu tive que abandonar a minha família, abandonar o meu leito, para correr atrás dessa equitação que não tinha aqui. Poucas pessoas tinham essa equitação. Então eu saí de Angola, vim para o Brasil, do Brasil fui para Portugal, de Portugal fui para a Espanha, da Espanha fui para a Inglaterra, da Inglaterra fui para os Estados Unidos e depois voltei ao Brasil. E viajei o mundo com os cavalos. Então, assim, tive a oportunidade de trabalhar graças a Deus, com cavaleiros que conseguiram lapidar a minha pessoa e melhorar a minha pessoa. E isso é uma coisa extremamente importante para a gente lidar com cavalos, não é? A gente tem que procurar pessoas com muita qualidade para conseguirmos nos aproximar dessa linha de raciocínio dentro dessa linha de trabalho, não é? É aquilo que se diz muito no Brasil. Junte-se aos bons, talvez poderás ser o melhor, não é? Perfeito, perfeito. Eu costumava dizer, quando estava à frente de equipes a nível, né, de competição, de seleções paulista, brasileira, o Brasil a gente tem muito talento, né? O que falta realmente é essa condição de assumir um compromisso para a busca do conhecimento, para alcançarmos oportunidades, porque o talento não necessariamente ele molda muita coisa, né? A gente percebe que falta um engajamento numa condição de profissionalização, né? De realmente aí eu acompanho alguns amigos que estão fora e que lá, por exemplo, tem todo um processo de aprendizagem, uma graduação, digamos assim, né? Então, Portugal, por exemplo, exames de celas, né? Cela 9, Cela A, cela B, e aí nível 1, nível 2, nível 3, o coach já fez. há uma condição Exatamente. de instrutores, né? Então, essa formação, ela acaba se alicerçando, né? Então, a mesma coisa que eu pegar uma criança e falar, ó, você está no primeiro ano do ensino fundamental, não adianta você imaginar que você vai para a faculdade agora. Então, você tem todo esse processo, né, que precisa passar por isso, porque é isso que Claro, vai te lapidar, né? com Então, certeza. a gente vê muitas pessoas passando rapidamente por algumas escolas e, na verdade, criando condições de trabalhos isolados. Não é uma crítica, na verdade, mas eu acho que depois, lá na frente, falta-se na base, né? Porque a gente decolar, professor, eu falava muito que para ser campeão brasileiro, não precisa de muito esforço. Na verdade, você vai precisar de mais esforço para manter o título brasileiro depois, né? Então, Claro, claro. para alcançar aí mídias, porque hoje a internet favorece muito, né? E às vezes, poxa, a gente faz um engajamento aí de milhares de pessoas, mas será quanto tempo a gente vai manter isso, né? Ou será que o meu trabalho vai ser condizente para fazer disso ser um processo de uma vida toda? Então, é nisso que a gente tem que pensar, né? E na equitação acadêmica, professor, o trabalho de chão, por exemplo, é um trabalho, né, fundamental também. Gostaria que o professor falasse um pouquinho desse trabalho de chão. Eu não sei se o professor percebe, mas a gente não vê muito, né, principalmente em algumas escolas, uma vertente, digamos, mais oeste, né? Eu não gosto nem de falar de escolas, porque a educação ela só tem duas, é ruim e a boa, mas como tendo visto que as pessoas elas acabam setorizando isso, né? Às vezes a gente vê muitos trabalhos montados com uma certa agressividade. E o que o trabalho de chão, o trabalho de plano, favorece em todo esse processo, digamos aí, que o bem-estar pensando no cavalo agora? Então, o trabalho de chão da equitação acadêmica é bem diferente do trabalho de chão da equitação western, por exemplo. Tá? Eu acho que o horsemanship e a equitação, o horsemanship e essa equitação de horsemanship, comparando com a acadêmica, elas são diferentes. E eu vim do berço da acadêmica, mas eu sinto que eu evolui muito com essa escola western, essa escola do horsemanship, não é muito difundida e muito falada no Brasil pelo Borba, não é? É uma pessoa que sempre falou muito dessa escola, Tom Dorrance, Bill Dorrance, existem
pessoas com um grande nome nessa linha, e acho que a fusão do horsemanship com a linhagem académica me tornou uma pessoa melhor, melhorou a minha comunicação com os meus cavalos, não é? Então, assim, esse trabalho de chão da equitação académica, normalmente dentro de uma base eu trabalho a guia, não se vê trabalho em redondel, não se vê trabalho em liberdade. Existem hoje pessoas fazendo isso, na Europa também, mas na altura que eu estive lá existia o Monty Roberts, não é? Foi quem começou essa linguagem ecos na Europa, na verdade, não é? Hoje tem o Pet Parelli e tem outras pessoas que difundem essas linhas, e existem grandes cavaleiros de grande nome que conseguiram aliar essa linha, essa comunicação horsemanship ao académico. Então, dentro da linha da equitação académica, o trabalho de chão, basicamente é um trabalho a guia, tá? Porque não se trabalha em redondel, não se trabalha em liberdade. Então, a entrega do cavalo, ela é diferente, tá? Dentro de um redondel, o cavalo entrega muito mais. Dentro do trabalho a guia, você tem a guia, você tem uma conexão com o cavalo, mas quando você quer parar o cavalo, você vai ter que puxar a guia, não é? E dentro de um horsemanship, a comunicação é tão direta, existe uma guia invisível. Então a sua comunicação traz o cavalo e o cavalo vem com mais coração. Quando ele se entrega e quando ele vem com mais coração, vem com a mente mais aberta para receber. Dentro dessa linha académica de trabalho a guia e tudo mais, que é uma linha fantástica, existem essas diferenças, né? A entrega, o cavalo, ao longo do tempo, o cavalo vai se entregando cada vez mais, mas dentro dessa linha de raciocínio de horsemanship, a entrega é muito mais rápida. O cavalo se entrega muito mais e se entrega por ele, não é? O trabalho a guia, eu quero trote, eu quero galope, eu quero trote, e se eu falo 2, 3 vezes para ele aceitar a minha transição, se ele não aceitar, eu já puxo a guia, não é? No trabalho de redondel você não pode fazer isso, porque você não tem guia, não é? Então a entrega é diferente, não é? O trabalho de chão, de guia, perdão, dentro da académica, é um base: passo, trote, galope, galope, trote, passo, e depois ensina-se o cavalo já a arredondar o pescoço através de umas rédeas laterais, um cilhão de passar a guia. Existem algumas técnicas que são bem diferentes depois da linha western, não é? Uma outra grande diferença é o trabalho à vara, que isso eu acho assim, é uma coisa maravilhosa. O trabalho à vara é a maneira que você introduz os movimentos laterais, você ensina o cavalo a trazer os posteriores para baixo da massa, é onde você consegue fazer o cavalo perceber que ele tem que trazer os posteriores para baixo da massa. Então a moldura física do cavalo, ela muda de uma maneira que no horsemanship a gente não vê. Porque o horsemanship, o pessoal trabalha o cavalo long and low, horizontal e abaixo dela, que é uma atitude maravilhosa para pôr os cavalos a trabalharem pelo dorso, para ter a mente dos cavalos, mas não se trabalha com esse outro equilíbrio, não é? Que a equitação académica trabalha. Você tem as 3 molduras dentro da equitação académica: o baixo e longe, o intermediário, que é um cavalo com o pescoço na altura da cernelha, e depois você tem os movimentos de self-carriage, não é? A maneira assembly, que o cavalo remete muito aos posteriores, trabalha com a nuca alta, e é um equilíbrio que ele desenvolve ao longo dos anos, não é? Então assim, o início do trabalho a guia e do trabalho de chão da académica é uma coisa fantástica, mas aonde realmente a coisa tem um brilho espetacular que a gente não vê em qualquer lugar, só nas grandes academias e só com grandes cavaleiros, é essa questão do trabalho a vara, tá? Acho que tem muita gente que está aqui presente na live, que já conhece os meus vídeos. Eu tenho um canalzinho no YouTube, um Instagram, um Facebook, eu posto os meus vídeos com o intuito de guardar as minhas memórias e estudar o que eu venho desenvolvendo com os cavalos que estão em minha mão. Então, assim, acho que a maioria das pessoas já acompanha e sabe do que eu estou a falar, não é? Porque eu tenho vários posts sobre trabalho a vara, não é? Introdução de piafé, de reunião, galope na mão, as encurvações, o trazer os posteriores para baixo da massa,
E é assim, esse trabalho de chão da académica eu acho imbatível, imbatível. Não existe igual. Tá? Esse é realmente é como se fosse uma cereja do bolo. É um grande diferencial na educação académica. Aí a gente realmente consegue entender a profundidade do estudo dos europeus, não é? Quando usaram os cavalos como arma de guerra. Não é? É diferente do americano e do horsemanship que usa o cavalo para lidar com gado. Não é? É totalmente diferente a linha, a vertente. Não é? Com certeza. Dos índios que usavam para caça, né? Então, exatamente. a fineza, né? Porém, o professor falou uma coisa interessante, né? Que, na verdade, às vezes, uma fusão de algo que às vezes pode ser interessante numa escola pode ser adaptado tipo, dentro de um outro processo. Isso é bacana entender, porque na verdade aí a gente pensa em organizar, né, várias maneiras de fazer esse todo acontecer e cada vez pensando no melhor do cavalo, né? Exatamente. Professor, no trabalho... Direcionando o cavalo a se equilibrar sem o peso em cima. Perfeito. O professor, nesse trabalho que o professor faz, né, com a guia, né, e com as varas, o professor usou aí, né, falou do cilhão, de rédeas, né, bog, laterais, enfim, o professor usa bastante essas ajudas também das rédeas nesse trabalho a guia. Então, André, assim, no início e no meio da minha carreira, eu usei muito rédeas. E hoje eu, assim, detesto rédeas. Quanto menos rédeas, melhor. Não é? Não é? Porque aí, quando a gente tira as rédeas, a gente tira as nossas muletas. E a coisa fica mais honesta, mais franca e mais verdadeira. Muito bom. E o professor também falou uma coisa a respeito, né, da guia, apesar do trabalho a guia, na verdade, ela ser uma extensão do meu braço, né, mas que no redondel também a gente, assim como também na equitação em liberdade, enfim, a gente tem um trabalho numa condição corporal muito favorável também, né, professor? Essa expressão do corpo junto com o cavalo. Eu tenho alguns processos de doma, em liberdade, né? Tipo, sem o uso do redondel, em piquetes, digamos assim, e ao mesmo tempo em redondel também. E tenho feito algumas formas de colocar, às vezes, mais de um cavalo chucro no redondel. Né? Já fiz uma experiência com 3 cavalos, já fiz uma experiência com 8 cavalos. E aí eu percebo que, até por conta deles serem animais gregários, né? Quando eu isolo um cavalo para trabalhar sozinho, por exemplo, no doma, já existiu um trauma dele ali de ser tirado da manada, né? E eu percebo que quando eu deixo ele na manada e levo ele para o redondel, mas com mais cavalos, né, ou mesmo num piquete, eu consigo trabalhar esse cavalo de uma maneira que, assim, eu preciso fazer parte dessa manada dele, não o inverso, né? Então, eu passo a ter uma necessidade de liderança, e não de dominância, mas, enfim, de liderança e fazer parte daquilo como se o André, a partir de agora, vai ser cavalo tanto quanto os outros 3, quanto os outros 8 estão ali no redondel, na disposição de se permitir a entrega desse trabalho do corpo, desse trabalho de aproximação, desse trabalho de sensibilização, de harmonia, enfim. Isso é menos traumático, né? O professor usou uma expressão que eu também gosto, porque, às vezes, na própria Doma Índia, o banho de corpo, num primeiro momento, eu já quero muito, né? E quero sensibilizar a qualquer custo, e quero já colocar no chão, quero já subir, montar e ficar em cima, em pé. Eu acho que a gente pode graduar isso aos poucos, né? Para não ser uma coisa, tipo, precisa me engolir goela abaixo, né? Eu acho Exatamente. Mais gostoso de fazer, né? Poxa, se cada dia um inteirinho, né? Na parte com humanos, eu uso até uma expressão, falo, cara, um doce de leite, se eu te dar numa colherzinha por dia, é muito gostoso, mas talvez se eu te colocar a lata inteira de uma vez só, não vai ser muito legal, né? Você vai enjoar. Claro. Então, essa veia de começar os cavalos no redondel
tem essa questão maravilhosa de você poder começar 2, 3 cavalos no redondelo. Eu já fiz isso e parece que você está numa sala de aulas. Os cavalos, em vez de eles estarem olhando para fora, eles estão olhando para dentro. Quando você põe um grupo dentro do redondelo, é diferente. Quando você isola o poldro dentro do picadeiro ou dentro da guia, ele passa muito tempo relinchando e procurando os outros cavalos. E até você conseguir acessar a mente dele, torna-se uma coisa mais demorada. Então, assim, isso dentro da linha do horsemanship é uma coisa maravilhosa. E para nós, o nosso ganho também é muito maior, porque em vez de a gente domar um cavalo por vez, a gente pode mexer 2, 3 ou 4, não é? E de uma maneira que os cavalos, como eu comentei, se entregam muito mais. Eles vêm procurar o que você quer, o que você quer, o que você quer. E quando você tem esse animal isolado, ele está o tempo inteiro, eu quero é sair daqui, eu quero é sair daqui, eu não estou me sentindo bem aqui. Então, assim, eu acho que dificulta, não é? Então, o redondel e essa linha de desbaste pelo horsemanship é maravilhoso, maravilhoso. É realmente vários passos à frente foram dados dentro dessa formação, não é? Dessa linguagem que começou pelo Monty Roberts, não é? Linguagem ecos, não é? Perfeito. Professor, eu vou fazer só mais uma consideração, depois eu vou deixar aberto para o pessoal, né, fazer perguntas, enfim, ficar bem à vontade também, para a gente deixar esse papo também, pessoal um pouco mais participativo, que eu acho super interessante. Mas a pergunta que eu queria fazer agora, né, são duas, na verdade, em uma só. A primeira delas, né, que a gente vê também no Brasil, o quão em algumas escolas, o quão novo a gente começa a trabalhar o cavalo. Então, esse é um ponto. Né? Então, repita que picou. Repita que picou, André. Um cavalo já começar a ser trabalhado muito novo. Né? Esse é um ponto. Um outro ponto que também é interessante é, por exemplo, por conta desse cavalo ser trabalhado muito novo, né, muitas escolas também no Brasil, se assim a gente pode chamar de escola, também descartam esse animal e, teoricamente, em outras escolas, ele estaria na melhor maturidade possível. Então, na verdade, são dois erros muito equivocados num só. Né? Porque, puxa, eu começo a domar um cavalo com 2 anos e quando ele tem 10 anos ele já é um descarte para mim, sendo que 10 anos talvez é o primeiro ano de grandes prêmios, de Olimpíadas, e talvez ele fosse se fôssemos então, pensar eles, na verdade, esse que eles chamam de potro do futuro é o potro do desfuturo, porque nenhum deles chega aos 10 anos, não é? Todos eles chegam aos 5, 6, 7 anos e pum, não tem cavalo, não é? Então, isso eu acho um erro gravíssimo, tá? Isso daí é uma questão de mercado. Compra e vende, descarta, compra, vende, descarta, e isso acho que não tem interesse. Se a gente fala sobre o bem-estar do cavalo, isso não faz parte do bem-estar do cavalo, a meu ver. Tá? Já está comprovado que o fechamento da epífise óssea é aos 4 anos. Não é? Então, as pessoas começarem a montar um cavalo aos 2 anos, eu acho um erro assim absurdo as pessoas continuarem a fazer isso dentro da linha de cavalos crioulos e cavalos quarto de milha, que é onde mais se faz isso, não é? Cavalos de esporte, seja de salto, ou de dressage, ou de modalidades FEI, isso não existe. Começa a desbastar um cavalo, por exemplo, um warm blood. Um warm blood é um cavalo com 3 anos, é um cavalo com 1,70 de cernelha, pesa 600 quilos, tem uma ossatura gigantesca, e eles esperam uns 3 anos e meio para começar. Eu trabalho com cavalos lusitanos, trabalho com uma linhagem que é o cavalo Veiga, que é um cavalo pequeno, é um cavalo delicado. Então, assim, os meus cavalos pessoais que eu crio, ou que as pessoas me convidam para começar um trabalho, eu nunca começo antes dos 4 anos. Nunca. Nunca, nunca, nunca. E falando sobre a mesma questão, existe um provérbio árabe, não é? E esse provérbio, acho que a gente já falou sobre ele, André. Esse provérbio diz: cavalo novo para o meu inimigo, cavalo do meio para o meu amigo, cavalo velho para mim. Tá? Então, o cavalo velho foi um cavalo que a gente
que a gente dedicou realmente o nosso tempo, o nosso amor, para ele chegar a um nível que é acima dos 10, 12 anos, a gente poder colher tudo que a gente semeou, não é? Porque quando a gente vai fazer um cavalo, a gente está adubando o terreno, a gente está preparando o cavalo para chegar ao melhor nível e a gente poder se beneficiar ou entrar numa qualidade de comunicação e de equitação maravilhosa. Então, assim, o início é maçante, o meio também, o final, ou do meio para frente, é maravilhoso. É onde a gente colhe as grandes alegrias, não é? Nos cavalos novos, a gente colhe muitas questões. Ai, é assustado. Ai, faz isso. Ai, faz aquilo. Ai, não cede. Ai, não entrega. E aí o que nós temos que ter? Paciência. Paciência e muito amor para conseguirmos superar essas fases que vêm com os cavalos novos, não é? Sim, exato. Vejo, se o professor pegar aí, por exemplo, o professor citou, né, o papo de milho, o crioulo, o próprio puro sangue inglês, com 2 anos, os cavalos já estão correndo aí 1.000 metros, milha, e daqui a pouco, com menos de 3 anos, 3 anos e meio, já está todo estourado, está todo, né, descarte. São raríssimos cavalos que chegam aos 5 anos, aos 7 anos, dentro da carreira, não é? É velocidade, assim... São 3 cavalos maravilhosos. O crioulo é um cavalo maravilhoso, o quarto de milha é um cavalo maravilhoso, o puro sangue inglês é um cavalo maravilhoso, mas realmente acho que essa mentalidade tem que mudar. Perfeito. Eu torço para que ela mude o mais rápido possível, na verdade. Sim, A favor dos cavalos, a favor dos cavalos. perfeito. Na verdade, até por conta do que esses cavalos que são realmente incríveis podem fazer por nós também, seres humanos, né? Eu falo que os cavalos, eles nos curam. Então, tipo, por que a gente insiste em querer tirar dele uma coisa que é só do ego, né? Então, cara, exatamente. Não é para mim, é para todos, né? Então, porque a grande maioria das pessoas envolvidas com esse mercado de cavalos, esse mercado de abate, esse mercado de... É um mercado de destruição, eu acho, tá? Porque a gente não pensa na longevidade. Hoje em dia, assim, as modalidades da FEI, uma das coisas maravilhosas é que elas pensam na longevidade do cavalo. E eu, assim, no meu caso, 1 ano de trabalho não é nada. Com 1 ano de trabalho eu não faço nada em um cavalo. Eu só me aproximo, monto, equilíbrio, troco, galopo, não é? Mas então, o meu trabalho começa a ser feito 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Aí eu começo realmente a desenvolver o que eu gosto de fazer, não é? Porque eu começo com um cavalo. Quando eu termino com um cavalo que é uma Lamborghini, que é uma Ferrari, não é? É um cavalo que é capaz de usar todas as marchas, toda a potência, toda a cavalagem interna, com coração, com vontade, com desejo de agradar. E um cavalo que aprendeu a se usar, aprendeu a carregar um peso em cima e aprendeu a criar uma conexão com quem o trabalha. Não é? Então, daí a importância da gente criar, da gente estudar essa comunicação de qualidade. Não é? Que não é o obrigar, não é o se impor, é o convidar o cavalo a estar junto conosco. A gente ter um cavalo que aprendeu através da imposição, ok. Mas quando o cavalo quer se doar, é maravilhoso. Quando eu monto o meu cavalo e eu falo para ele, por favor, faça menos, por favor, faça menos, e ele quer fazer sempre mais. E quando a gente está pedindo faça mais, faça mais, faça mais, a gente desmoraliza o cavalo. Em vez dele querer, ele passa a não querer. Então, um dos grandes segredos do treinamento ao alto nível é a gente cativar o mental do cavalo. A gente tem que trazer o mental para o nosso lado, do cavalo querer fazer mais, a gente dizer não precisa tanto, não precisa tanto. Aí a coisa ganha proporções, ganha aquela conexão do avatar, centaurização, não é? Nós e o cavalo começamos a ser uma peça só. E isso não tem preço, é orgásmico, não é? É maravilhoso. Não é? Assim, a gente trabalha muitos anos para conseguir ter momentos dessa sensação. E cada vez que eu tenho momentos dessa sensação, me dá vontade de mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Não é? Mas não sou eu, é o cavalo que começa a dar. Quando ele começa a dar e eu começo a receber, a coisa ganha
uma dimensão assim maravilhosa. O que é gostoso de tudo isso, né, professor, é que, na verdade, nunca tem fim, né? Então, tipo, o tesão tá aí, né? É entender que, cara, é por uma vida toda, né? E eu vou até... Eu pesquiso, estudo bastante algumas questões até estatísticas, e tem muito uma correlação do que o professor falou, por exemplo, que a gente pega hoje, por exemplo, estatísticas aí, marcas de saltos, por exemplo, com recordes de décadas, né? E, por exemplo, de cavalos de corrida, de quase séculos, 70, 80 anos, os cavalos bateram recordes. Aí você fala assim, meu, mas se teve uma evolução genética, se teve uma evolução nutricional, né? Mas, na verdade, será que a questão do respeito em relação ao homem-animal, treinamento, porque não é possível o cavalo ter estagnado e a gente não conseguir, talvez, tirar o melhor dele. É que talvez, será que a gente está conseguindo extrair o melhor dele no tempo dele? Né? Ou será que a gente está fazendo isso porque ele entenda assim, é sempre sobre pressão, 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 né? E não Então, amor, amor é amor, né? Então, infelizmente, a gente vive nesse mundo competitivo, não é? Eu, graças a Deus, estou fora, tenho alunos e tenho pessoas dentro do meio da competição, mas para mim a competição é comigo mesmo, não é? E a comunicação sou eu com o meu cavalo e isso para mim não tem preço. Cada vez que o meu cavalo se entrega para mim é uma vitória olímpica para mim mesmo, não é? Então, é claro que eu tenho um desejo de um dia conseguir entrar numa Olimpíada. Há muitos anos que eu tenho esse desejo, mas isso está na mão de Deus. Não é? A vontade está presente, a vontade está latente. Só que existem coisas que têm que acontecer para chegar a esse objetivo. Mas eu não tenho isso como um objetivo. Eu espero ter isso como um presente de Deus, como um presente dos cavalos para a minha pessoa. Perfeito. Tem um grande amigo, que na verdade tive um período, uma possibilidade de estar mais próximo, treinador de cavalo no Django. Esse é craque. Esse é craque. Esse é muito craque. E hoje nós temos muitos treinadores de cavalos, mas poucos treinadores de alma. Então, quando eu lembro disso, né, diariamente eu me esforço para relembrar disso. Às vezes que a gente, né, vai desenvolver algum trabalho, ainda que seja numa iniciação, ainda que seja, né, com a busca de maiores conhecimentos para cada vez estar fazendo melhor, novamente repensar o processo, né? Será que com esse mesmo amor eu faria dessas mesmas formas se fosse comigo? Troca o chapéu, fala, deixa eu me colocar no lugar do cavalo agora. Será que eu aceitaria isso se fosse feito dessa maneira em mim? Né? Será que eu estaria feliz se esse cara que está trabalhando ali, que estivesse trabalhando da mesma forma comigo? Eu acho que talvez ninguém ia gostar de tanta esporada, chicoteada e tanto tranco na boca se fosse ele ou o cavalo. Claro, claro. Então, isso não se trata de grosseria, se trata de refinamento. Não é? Isso é uma arte. A arte de se comunicar com os cavalos, a arte do bem montar. Para mim, essa questão, a delicadeza. Quanto mais delicado nós formos, mais delicado será o nosso cavalo. Então, essa procura é uma lapidação nossa com nós mesmos. Não é? Então, cada vez que a gente põe o ego na frente, é que tem isso. Não, eu quero levar este cavalo para a competição. Esse cavalo já está na idade de fazer isso. Esse cavalo já está na idade de fazer aquilo. Não. São indivíduos. Cada cavalo tem um talento. Cada cavalo tem um tempo. Não existe uma coisa generalizada para todos os cavalos. Mesmo dentro da modalidade de feia, existe a prova de 4 anos, prova de 5 anos. Eu nunca fiz questão de ter os meus cavalos dentro desse padrão. Tá? O padrão do meu cavalo é o que ele pode me dar. O que ele pode me dar hoje, o que ele pode me dar amanhã, o que ele pode me dar o ano que vem. Não é? Então, não cabe a uma instituição falar o que eu devo fazer com o meu cavalo, já que é o meu cavalo. Não é? Cabe ao meu cavalo falar para mim.
eu já estou pronto para fazer isso e começo a fazer, ou então eu tenho que esperar ele estar pronto para fazer. Como prepará-lo para ele se tornar mais forte, mais permeável, mais comunicativo, mais compreensivo, é a arte da boa equitação, é a arte do bom horsemanship que irá fazer isso acontecer. Aqui a gente tem até, sou grato a Deus também por alguns animais que chegaram aqui, principalmente, na verdade, né, alguns animais que até então foram vendidos, comercializados, como até descartes, e simplesmente porque chegou num determinado momento que eles não tinham mais, talvez, o motor 2.0, que talvez as pessoas imaginavam que ele tivesse, mas na verdade que ele tem um motor 1.8 e que está tudo certo. Se eu entender que esse motor 1.8 tem que trabalhar com 1.8, 1.6, eu consigo trazer ele para um aluno que consegue respeitar isso de 1.8, 1.6. Consigo fazer esse cavalo, por exemplo, estar com uma criança de 5 anos, consigo fazer esse cavalo ser funcional para uma criança com autismo. E aí esse cavalo ele passa por tanta função que, na verdade, eu não consigo entender nem tipo de palavra, talvez, usar uma pessoa falar que isso é um descarte, né? Porque isso pode ser utilizado de tantas maneiras, né? Só basta entender que o indivíduo ele está sendo funcional para X, Y, questões, né? Enfim, então... E isso da questão de cilindrada é incrível, porque quando o cavalo aprende a se entregar, não é o tamanho do motor, é o tamanho do coração. Não é? Então, eu já montei muitos cavalos que eram cavalinhos, mas todos eles se portaram como assim, com o coração que não cabia dentro deles. Então, não é o tamanho da garupa, tá? É a mentalidade e o coração. Tá? Um cavalo com um grande coração não tem limites. Não tem limites. A cilindrada é como uma reprogramação de motor. Não é? O cavalo é um 2.0, mas com uma equitação e com uma comunicação de qualidade, você tira o limite. Ele passa a 3.8 por ele, não é? Por ele. Que ele aprenda a empenhar, a entregar o coração e a pôr a alma dentro de cada movimento que ele aprende. Então, já vi cavalos de muita cilindrada e sem vontade nenhuma de trabalhar, e sem vontade de se entregar, e sem vontade de fazer. E já vi cavalinhos entregarem a alma, não é? Tanto que existe, eu adoro esses ditados, existe as grandes essências estão nos pequenos frascos. Não é? Essa para mim é outra maravilhosa, uma must. Exato. E na verdade a gente tem um desenvolvimento de trabalho também com uma frente terapêutica, né, professor? Com constelação, enfim, outras terapias que a gente usa aí sistemicamente nos cavalos também. E a gente usa muito isso, né? Porque na verdade os cavalos eles estão bem da vida, né? Então, quando o professor fala, por exemplo, do cavalo, ele entregar muito mais do que o motor, entregar com o coração, é imaginar talvez um cavalo na condição natural dele, ele nunca iria conduzir um ser humano próximo de canhões, de metralhadoras, é imaginar que na guerra, ao contrário, eles iam para cima disso tudo. Isso mesmo, isso mesmo. Eles faziam isso, né? Então, para que eles faziam isso? Né? Então, para um bem de uma vida, né? É entregar realmente o coração naquilo que ele estava fazendo, né? Incrível. A gente vê utilizar esse ser que é tão nobre para tamanha nobreza, né? É incrível. O cavalo realmente tem uma nobreza assim. Todo mundo que começa a se conectar com o cavalo realmente é um caminho sem volta. Depois que a gente entra nessa brincadeira, é difícil a gente sair dela. Perfeito. Professor, vou abrir aqui para a galera, vamos ver se a gente tem aí algumas perguntas, algumas considerações. Meu, simplesmente fantástico, né, tudo isso. Bom, poxa, o Luiz Felipe aqui, Menin, que legal, cavaleiro para equestre. Perguntando, André, peça para o mestre contar um pouco sobre o meu cavalo, quais as impressões que ele teve.
Abraço aos dois amigos. Obrigado, Felipe. Então, um abraço ao Felipe. Ele tem um cavalo, assim, é um cavalo que vem de um pedigree, que são cavalos com muito temperamento. Ele tem um filho de um cavalo que morreu, que era um cavalo chamado Xamã do Top. Foi um dos melhores cavalos que teve no Brasil. Foi um cavalo campeão de morfologia, e o cavalo foi para a Europa, e o cavalo ia para o Grande Prémio, e depois o cavalo teve uma cólica ou alguma outra coisa, e faleceu em Portugal. E o Felipe, eu fui dar uma clínica em Belo Horizonte, na casa de um amigo meu que é o Roger, e o Felipe levou esse cavalo. E esse cavalo, assim, é um cavalo com um temperamento gigantesco, tá? E ele tem uma conexão com o Felipe que é uma coisa fora do normal, tá? Então é um cavalo maravilhoso, tá? Um filho do xamã, e é um cavalo com uma linha de cavalos de muito temperamento, e o Felipe conseguiu criar uma conexão com esse cavalo que é uma coisa fora do normal. Fora do normal. Esse cavalo, na mão de um cavaleiro estúpido e sem conhecimento e grosseiro, o cavalo viraria o fio, com certeza. Na mão do Felipe, eles têm uma conexão que é fora do normal. Fora do normal. Nós temos uma égua dessa mesma forma, professor, uma égua bem geniosa, que até na época muitos até treinadores, tipo, né, se excluíam aí de montá-la. Enfim, hoje eu uso aqui para trabalhos com ecoterapia, crianças de 5 anos, na hora que o professor vê montado nela, fala, não acredito. Eles são fantásticos mesmo, né? Não adianta nem a gente imaginar que a gente vai entender isso, porque talvez isso não é nem da consciência humana entender. É só sentir mesmo. Exatamente. Então, e o cavalo, ele realmente promove essa questão. Tem muita gente que toma aula comigo e fala, mas você não vai falar nada? Eu falei, você não está respirando, você não está prestando atenção no seu cavalo. Como você quer que eu ainda fale mais alguma coisa? Não é? Primeiro você tem que respirar e começar a sentir o seu cavalo, para depois eu poder ajudá-lo ou ajudá-la, não é? Que as pessoas estão acostumadas a uma formatação. Faça isso, faça aquilo, baixa o calcanhar, olha para frente, endireita as costas, né? E isso estraga a conexão, estraga a simbiose. Então é importante a gente respirar, silenciar a nossa mente para poder entrar em comunhão com o cavalo. Hoje, é assim, tem dias que eu não me sinto bem, eu levo os meus cavalos para o pasto e não monto. Porque para montar bem um cavalo, a gente tem que realmente estar disposto a fazer essa conexão. E essa conexão, quando nós fomos, a partir do momento que nós vamos amadurecendo como pessoas, amadurecendo como cavaleiro, a gente percebe que é uma coisa extremamente delicada, não é? E essa conexão, ela não está... essa conexão tem que ser feita amanhã às 7h30. Não é bem assim que funciona. Não é? A gente tem que realmente conseguir se abrir para o momento de montar um cavalo. E a partir do momento que a gente passar a perna no cavalo, não temos que ter um horário para desmontar desse cavalo. Não é? As pessoas, não, eu tenho 45 minutos para montar o cavalo. Não monte. Não é? Porque pode demorar 1h30 para você criar a conexão. Então, assim, o cavalo realmente ele nos tira do tempo. Tá? Nós não podemos andar no tempo do relógio em cima de um cavalo. O tempo deles é outro. É aqui e agora. Não é? Então, para essa conexão acontecer, nós precisamos de 20 minutos, 40 minutos, 1h30. Não é? Então, essa questão de montar no relógio, tem horário e tal, é uma coisa que não combina muito com um trabalho, com uma conexão de qualidade. Fica uma reflexão aí, por isso que talvez não dá para um treinador treinar 70, 100 cavalos, né, professor? Mas, enfim. Então, é assim, dentro das hípicas existem os picadores, que eles montam 18 cavalos, 22 cavalos, mas é assim, é montar, não é entrar em conexão. Entrar em conexão é outra história. Não é? Cansar um cavalo, assim, qualquer pessoa que tenha desembaraço em cima dele consegue. Agora, ensinar um cavalo a usar o corpo da maneira correta, se comunicar com qualidade, é para poucos. É para poucos.
Professora, a Isabela aqui também, uma coisa que eu estava refletindo. Bom, aí, obrigado, viu, Felipão? O Felipe fez um contato comigo aí também, vendo que a gente tinha feito convite para o professor Nizinge, falou um pouquinho da história dele, inclusive a gente vai convidá-lo para fazer uma live também, né, falando a respeito da inclusão na equitação equestre. É um menino bacana, de um coração gigante aí. Parabéns, Felipe. Obrigado por estar assistindo a gente aí, tá? Vamos para a Isabela. Isabela Lemos. Uma coisa que eu estava refletindo, cada novo dia de trabalho, é necessário realizar novamente o trabalho para se reconectar com o cavalo, né? Ou, com o passar do tempo, flui mais naturalmente? Então, é o que nós estivemos conversando um pouquinho anteriormente. Quando nós temos um cavalo novo, essa conexão ela não é feita de imediato. Tá? Então, quanto mais tempo nós tivermos com um cavalo, mais fácil se torna essa conexão. Porém, se eu tiver num dia down, triste, pensativo, refletivo, quando eu subir para o cavalo, ele vai perceber, pô, o que está acontecendo aqui? E essa conexão não irá acontecer. Então, assim, a gente pode montar, mas vamos passear, por exemplo. Vamos dar uma volta de rédea longa. Vamos respirar e vamos fazer uma outra coisa. Um trabalho de equitação, você precisa realmente ter uma conexão mais profunda e você tem que estar 100%. Se você tiver a 95%, você não vai conseguir criar o bond que você tem que criar. Não é? E quanto mais maduro tiver o cavalo, mais fácil é esse link. Tá? Quanto mais verde ele tiver, mais distância entre vocês irá acontecer. Entre o cavalo e o cavaleiro, claro. Perfeito. Isabela, acho que a gente respondeu a questão aí também. Obrigado pela participação. A Lu está falando aqui demais. Perfeito, professor. A Lu é minha parceira e companheira aqui. Participa de todo esse projeto aqui também, junto com a gente, né? Então, Prazer, Lu. Agora pela tela, um dia ao vivo. Bom, se tiver mais pergunta, a galera vai fazendo, senão a gente já vai também fechando a live, que foi simplesmente única e maravilhosa. Professor, sem puxação de saco, até porque não precisa, mas o quão bom é estar, né, ainda que distante, presente, mas na verdade conectado com pessoas que fluem dessa mesma energia, que fluem desse mesmo pensamento, e a gente sai daqui renovado, a verdade é essa, né? E sexta-feira tá reunido e daqui a pouco refletir em todo um final de semana e falar assim, tudo isso vale a pena e eu vou, né, continuar com todo o esforço fazendo tudo isso acontecer, porque o dia a dia não é fácil, né? E ninguém falou que seria, mas na verdade o prazer de tudo isso, né, essa visão, e essa conexão e essa ligação que o cavalo traz até para pessoas como, né, o professor se aproximar da gente, se aproximar de outras pessoas, as pessoas que estão participando aqui conosco, né? São todos nós quem detemos, né, dos mesmos sensos de valores. E aí realmente a gente não faz uma live para milhões de pessoas, né? Ô, André, me dê um minutinho. Me dê um minutinho. Eu já volto, um minutinho. Ótimo. Elaine está falando parabéns, Isabela, gratidão. Felipe, um abraço para você também, meu amigo. Beleza, mano. Show, show, show. Desculpem. Professor, tranquilo. Enfim, então, mais importa, né, a qualidade do que a quantidade. Então, exatamente. Assim. E o trabalho e o trabalho bem feito não é
a quantidade, é a qualidade. Se você montar o cavalo 7 dias por semana sem qualidade, é melhor você montar uma com qualidade. Você vai ter melhores resultados, com certeza. Perfeito. Bom, aqui, Beatriz, live fantástica, Pinheiro. Agora tá só os parabéns e o agradecimento, com certeza, né, professor? Foi fantástico esse nosso encontro, esse nosso bate-papo. Só deixando também que essas nossas lives elas vão ser contínuas, né? Todas as quartas e sextas. Estou fazendo um merchan aqui também. Claro, claro. Quarta-feira a gente está trazendo aí o professor Nuno Cobra, foi preparador físico e mental do Ayrton Senna. Enfim, um grande mestre também, que a gente teve a oportunidade aí, junto à educação física, de estar próximo. E na sexta-feira, a Lucine Janiak, que é minha companheira, parceira, está dentro desse projeto e que também é médica veterinária, trabalha com fisiatria e vai trazer um pouquinho aí a respeito da medicina veterinária integrativa, que hoje está sendo um somante, né, para o bem-estar animal. E muito legal. E a cada semana a gente vai estar trazendo mais pessoas. A proposta, assim, está trazendo, né, profissionais da área do cavalo e também profissionais das diversas áreas, contribuindo para um conhecimento e engrandecendo o universo do cavalo, né? E o universo da vida, na verdade, né? Do bem viver. Claro. Professor, gratidão enorme de ter disponibilizado aí esse tempo de sexta-feira, esse conhecimento enorme, e com certeza a gente... Incrível, incrível, 1h e 11 minutos, como o tempo voa, quando se fala de coisas boas, não é? E, poxa, logo, logo a gente está junto pessoalmente, logo, logo a gente está alicerçando grandes projetos, e essa parceria é por uma vida toda. Gratidão demais exatamente. Permitir tudo isso. Um beijão no coração, abraço para a família toda, os filhos, para a Júlia. Fala para o meninão aí que quando eu chegar aí a gente vai treinar um taekwondo junto. É o meu Pedro, mais velho. Isso. E com o professor também a gente já... Eu estou engatilhando aqui algo que eu não vou falar agora, mas enfim, vai ficar como surpresa no nosso próximo encontro. Professor, gratidão. Vou encerrar então. Galera de casa, brigadaço pela participação de vocês. E a gente espera vocês aí. A live vai ficar gravada, tá bom? Vou deixar salvo aqui no canal do YouTube. E até uma próxima, se Deus quiser. Beijo no coração, meu amigo. Amém, amém, amém.